Bondoso Pai, queremos mais uma vez entrar na Tua presença em oração, pedindo a Tua ajuda. Obrigado por abençoar a aula anterior e agora nessa, Pai, esteja conosco, abrindo os nossos corações para a verdade, em nome de Jesus. Amém. Ok, agora chegamos aqui no quarto ponto, na página 6 da apostila, a queda do homem. A queda do homem. Esse termo, a queda do homem, está falando sobre o momento em que Adão pecou e a raça humana entrou no pecado e a morte, e que todo mundo agora morre por causa disto. Então, a queda do homem. A Bíblia, nota aqui na apostila, a Bíblia não explica a origem do pecado, mas somente como entrou no mundo por Satanás. Deixe-me fazer-lhes uma pergunta. Levanta a mão. Se você acredita que Deus criou o pecado, se você acha que Deus criou o pecado, levanta a mão. Você acredita? Tudo bem? Se você acredita que Deus não criou o pecado, levanta a mão. Interessante. Ok, então, a Bíblia não fala, né? Mas podemos pensar sobre algumas coisas. Deus criou a lei? Sim, Deus criou a lei. O que é pecado? É transgredir a lei. Então, o pecado, nós sabemos, na verdade, é ir contra o que Deus criou. O pecado não é a presença de Deus, mas é a ausência de Deus. É decidir se afastar de Deus, não andar com Ele. Quanto a mim, então, eu posso dizer o seguinte: Deus criou tudo e Deus não criou o pecado. O que eu falo, né? Pelo menos na minha consciência. Mas eu sei que eu não consigo explicar tudo isso. Pessoas falam, por que existe o mal no mundo? Por que Satanás caiu? Estava na presença de Deus, o Lúcifer, um anjo maravilhoso, glorioso, muito poderoso. Por que aconteceu isso? Por que tem borboletas e cores, amor, perdão e misericórdia? E ao mesmo tempo tem raiva, ódio, briga e guerra e morte? Olha, essas são perguntas bem profundas. A Bíblia fala sobre o mistério da iniquidade, que eu acredito tem muito a ver com o anticristo. Mas também eu vejo a palavra mistério, o mistério da iniquidade. Iniquidade quer dizer pecado. Que existe um mistério para nós. Na minha teoria, não é que a Bíblia explica tudo isso. Deus é Deus, Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. E Ele decidiu criar o homem e dar muita importância ao homem, tanta importância que Ele até mandou o Filho dele, Jesus, morrer por nós. Parece, eu acredito que é verdade mesmo, Deus quer relacionamento conosco, mas não relacionamento conosco como se nós fôssemos robôs. Deus não me criou para amá-lo como um robô que vai, eu te amo, você é legal. Não é isso. Eu não gostaria de ter isso na minha vida. Tipo, programar minha filha para ela me amar. Eu quero que ela, pela própria vontade dela, me ame. Eu quero isso. Mas como que eu vou poder amar a Deus dessa forma se não houvesse uma opção? A opção existindo, tipo, você pode ir para Deus ou se afastar de Deus. Então, a Bíblia não fala tudo que eu estou falando agora, mas no meu entendimento, eu acredito que Deus permitiu a opção de pecar
existindo a iniquidade, Satanás, tudo isso para o homem poder escolher ter um relacionamento de verdade com Deus. Também, ainda minha teoria, o pecado abre a porta para Deus manifestar a grandeza dos atributos dele. Por exemplo, vou lidar com a misericórdia de Deus. Veja bem, tem muito inseto aqui hoje à noite por causa da chuva de hoje de manhã, e eu posso ver um inseto aqui na mesa. O inseto não fez mal, não pecou, está vivendo pelos seus instintos. Se eu não matar aquele inseto que nunca pecou contra mim, eu estou mostrando uma forma de misericórdia para aquele inseto, porque eu poderia matar assim. Seria misericórdia. Mas não é misericórdia muito maior se é maribondo ou outro inseto pernilongo que me pica e me machuca, pode até me dar malária ou outra doença, e eu consigo matar, mas eu não mato. Não é uma misericórdia maior. E a gente não conheceria a misericórdia total de Deus e o perdão total de Deus, o amor total de Deus, se não houvesse o pecado. É algo muito simples quando você pensa, mas existe a possibilidade agora de conhecer Deus nas profundezas dele, não somente na altura dele, mas em tudo que ele consegue, não somente pelos seres humanos, pela humanidade, mas pela humanidade pecaminosa, pela gente, né? Então, afinal de contas, a Bíblia não explica tudo isso, mas quanto a mim, quando eu penso sobre Deus e o que Ele permitiu acontecer, tudo para mim é real, não é um vídeo, Deus não está assistindo um filme que Ele criou, mas é tudo real, tudo verdadeiro, e em tudo isso Ele permitiu a entrada do pecado para dar uma opção ao homem. Ele é contra o pecado completamente, Ele é contra. Ele manifesta a vontade dEle pela lei, a lei mostra o padrão dEle, a santidade dEle, mas Ele permitiu o pecado entrar. Muitos ateus e outros vão criticar a nossa fé. Mas por que existe mal? Se Deus existe, por que existe o mal, etc. E esse argumento é muito, muito fraco, porque as pessoas estão dizendo que tem que existir moralidade para Deus existir, mas na verdade você pode ter um Deus que é um monstro e Ele ainda existe. Mas enfim, Deus existe, Deus é bom, Deus manifesta a glória dEle através da redenção ou da salvação da gente, pecadores. Porque Ele permitiu o pecado, eu passei para vocês minhas teorias, mas a Bíblia não explica tudo. Vamos continuar. A queda do homem é um evento histórico confirmado por Cristo. Tem gente, e quando eu digo gente, eu estou falando de muita pessoa, muito pastor, teólogo, professor nas faculdades cristãs, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, que falam que certas histórias, especialmente do Velho Testamento, não são histórias históricas, não são de verdade, são simplesmente poemas, etc. Mas quando você compara esse tipo de ensino com Jesus, você percebe uma diferença. A queda do homem fala sobre o fato que Adão e Eva caíram no pecado dentro de um jardim. Quando você lê Gênesis, a conclusão é que essa é uma história real. E Jesus chegou à mesma conclusão. Eu digo chegou, ele já sabia. Aqui em Mateus 19, versículo 3, diz aqui: então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes:
não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, aqui nessa passagem, Jesus está ensinando algo sobre casamento e divórcio através de duas pessoas históricas. Essas mesmas pessoas que caíram no pecado, Adão e Eva. Jesus não fala de uma maneira que dá a ideia que ele acha que é só um poema bonito, algo assim. Não, ele está usando como um fato histórico. Aconteceu, serve como exemplo para nós. Você pode ver isso também com Jonas. Jesus não lida com a história de Jonas, que foi engolido por um peixe grande. Não, Jesus fala que era um fato histórico, aconteceu. Ainda que seja muito estranho para nós, é um fato histórico. Então, 6.000 anos atrás, por aí, um homem verdadeiro foi criado pelo pó da terra, e esse homem caiu comendo de uma árvore proibida. É um fato histórico. O que aconteceu? Vamos para Gênesis 2 rapidinho, e nós vamos ver a queda do homem, que mudou, que alterou o homem. Muita coisa interessante aqui, mas Gênesis 2, por favor. Vamos ver essas coisas rapidinho. Então, primeira coisa aqui em Gênesis 2, Deus, o teste aqui, Deus deu liberdade ao homem. Deus deu liberdade ao homem. Ele diz aqui, em Gênesis 2:16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, no teste, Deus falou: tem todas as árvores, fica à vontade. Se quiser morango, se quiser laranja, maracujá, seria legal isso, né? Você pode aproveitar, experimente todos os frutos, tem liberdade, né? Deus deu também uma escolha, aqui versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Então, no teste, Deus falou: pode comer de tudo aqui, menos uma árvore. Não coma daquela árvore, ok? Então Deus deu liberdade, mas também Ele deu uma escolha. E também, para deixar bem claro, Ele deu também as consequências. Ele diz aqui, em versículo 17, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus começou com algo muito simples. Você pode andar, correr, brincar aqui nesse jardim. Você pode cantar, sabe, de qualquer coisa, tomando conta deste jardim. É seu lugar, eu criei para você. Uma regra só e uma consequência: se você tomar dessa árvore, você vai morrer. Só isso. Daí a tentação. Gênesis 3, versículo 1, Satanás levantou dúvidas a respeito da palavra de Deus. Então, como que Adão e Eva caíram? Ele vai primeiramente para o vaso mais fraco, que é Eva, e aqui em Gênesis 3:1, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então aqui ele não está negando necessariamente a verdade, simplesmente questionando. E eu vejo que essa mesma tática que Satanás usa hoje. As pessoas falam: será? Será que Deus não quer mais isso? Será que Deus proíbe isso? O que a Bíblia fala, assim diz o Senhor. Mas Satanás quer simplesmente começar colocando uma dúvida. Essas pessoas, Adão e Eva, nunca duvidaram a Deus, mas agora estão, por causa de alguém questionando.
Eu conversei com alguém recentemente que sempre acreditou em algo e veio um pastor que falou algo diferente, questionou algo, esse pastor não está fazendo certo, e por questionar, esse jovem fraco caiu. Por causa disso, Satanás opera dessa forma. Ele questiona para levar você a cair. Continua aqui, Satanás mentiu ao dizer que eles não morreriam. Aqui versículo 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Agora você está duvidando, ele já mudou o seu ponto de vista, mas agora ele vai completamente aproveitar a situação. E ele diz, você não vai morrer. O que Deus falou, o que seu pastor falou, o que seu pai falou, etc., não é verdade. Agora você está engolindo a mentira. E daí Satanás disse uma verdade parcial. Em versículo 5, ele diz aqui, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É verdade, eles seriam como Deus, sabendo o bem e o mal, mas não da forma de Deus. Deus não peca, eles vão conhecer o mal através do pecado mesmo. Deus conhece o mal porque Ele é Deus. O homem poderia ser ensinado o mal, mas não, ele experimentou o mal. Eu posso, por exemplo, observar hoje os efeitos de certas drogas, e eu vejo a pessoa morrendo e sofrendo. Eu não preciso fumar aquilo para conhecer, eu vejo aquilo, né? Essa é a ideia. Eles experimentaram o mal, todos nós experimentamos o mal agora, e faz parte da nossa natureza. Temos uma concupiscência agora, queremos o mal. Isso aconteceu por causa dos efeitos da tentação de Satanás nas vidas de Adão e Eva. A quarta coisa aqui, não, a terceira coisa, segundo as notas aqui, os resultados do pecado. Primeira coisa, julgamento sobre a serpente, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, que nós sabemos é Satanás, segundo o livro de Apocalipse, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Por muito tempo, como criança, eu acreditei que versículo 14 está falando sobre Satanás mesmo, tipo, Satanás anda na barriga dele até hoje. Eu acreditava nisso por causa de versículo 14, porque eu entendi, a serpente é Satanás, então Satanás anda na barriga dele. Desculpe, mas eu tinha esse entendimento. Hoje eu não tenho mais isso, eu entendo que ele está falando sobre a serpente. A serpente ficou amaldiçoada, julgada aqui em versículo 14. O julgamento sobre Satanás acontece em versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, como serpente vai pegar seu calcanhar, Satanás vai colocar o prego no calcanhar do pé de Jesus. E Jesus vai morrer sim, mas ele vai ressuscitar. Mas Jesus, que é representado aqui pela semente da mulher, que na verdade, afinal de contas, vai ser a virgem, que é Maria, Jesus nasce e ele fere Satanás eternamente, porque ele fere ele aqui na cabeça. E Satanás um dia vai ser lançado no lago de fogo e passará a eternidade no lago de fogo. Gênesis 3,15, então, é a primeira vez que Deus profetiza a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui em Gênesis 3,15. Ok? No julgamento sobre Satanás. Versículo 16 é o julgamento da mulher. Diz, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição com dor
darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então aqui nós notamos que, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas você pode ler tudo aqui, versículo 16, a mulher sofre nessa parte da vida dela por causa do pecado. Por causa do pecado. E ele usa as palavras concessão e dor aqui. Multiplicará grandemente a tua dor e a tua concessão. Com dor darás à luz filhos e o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Isso é interessante. Deus não está dizendo aqui que a mulher agora não pode ser a cabeça do lar por causa do pecado. Ela já não podia ser a cabeça do lar, porque Adão foi criado primeiro, e 1 Timóteo 1 ensina que antes do pecado era para o homem ser a cabeça do lar. Mas agora, por que ele fala isso no versículo 16? Porque ele quer enfatizar para a mulher, agora Eva, presta atenção, agora ele é pecador, ele é corrupto, ele vai querer fazer coisas erradas, mas ainda ele é a cabeça do lar. E a mulher fala, mas ele não faz o certo, eu vou ter que fazer isso. E eu vejo muito casamento assim. A mulher, ela fica preocupada, ela começa a gritar, se levanta, ela faz tudo, e o homem, ele fica folgado, não faz nada, ele é covarde, a mulher trabalha, e ela sofre com ele sofre por causa dela, porque ela fica com raiva, fica brava, brava, né? Ela fica brava, né? Por causa disso, tudo isso. Ela fica chateada com ele, não entende ele fica chateado com ela, não entende ela. E Deus falou aqui, há pecado no relacionamento agora, mas não vai mudar a posição dele, é a cabeça do lar. Continuando aqui, versículos 17 a 19, o julgamento sobre o homem. E Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cartos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eu acredito que nós não entendemos muito bem esse aspecto do julgamento sobre o homem, como Adão e Eva entenderam. Lembra, Deus tirou esse casal do jardim. Ele fala sobre o pó e o suor. O homem é fisicamente mais forte, ele consegue fazer mais com o corpo dele. Para Adão e Eva sobreviver, para os filhos deles sobreviverem, para os outros sobreviverem, exigia a força do homem. O homem naquela época não poderia falar para a sua esposa, vai lá, você vai tomar conta de tudo. Não, porque todo mundo morreria. Precisava da força do homem para tirar pedra, arrancar árvore, mexer com a terra, lavrar o chão, quebrar as coisas, etc. Precisava de força masculina. Então o homem percebeu, se eu quiser viver, comer, etc., essa é minha parte da vida aqui. Então Deus amaldiçoou o homem dessa forma, aqui não que o trabalho é errado, o trabalho é bom, mas Deus permitiu o trabalho ser muito mais complicado, muito mais difícil. Então o homem vai sofrer no campo, a mulher vai sofrer no parto, no nascimento dos filhos. A mulher vai ter a alegria de ver aquele filho nascer, e o homem vai ter a alegria de poder alimentar a família dele e crescer e se desenvolver. Mas antes sempre vem com essa dor, esse suor, esses espinhos, como ele diz aqui em versículo 18. Também
vem o julgamento sobre a raça humana. Eu já li várias vezes, não vou ler de novo, mas segundo Romanos 5,12, todos nós morremos por causa do pecado de Adão, ok? Todos nós morremos por causa disso. Também veio o julgamento sobre a criação. Aqui em Gênesis 3, 17 e 18, ele fala sobre espinhos, ele fala sobre cardos, ele fala sobre umas mudanças, e nós entendemos que provavelmente não existia espinhos antes da queda do homem. Deus permitiu isto acontecer e existir para dar mais trabalho ao homem. Provavelmente para proteger o homem, dando mais trabalho, ele vai ter que trabalhar mais e passa menos tempo pecando, porque agora ele é um pecador. Essa é a primeira parte. Também tem outra parte, se vocês quiserem ver aqui, olha, Gênesis 9, versículo 2, depois do dilúvio, e diz: e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Eu acho que no português vocês usam a palavra arisco, um animal arisco, que vai correndo de você. E isto faz parte do problema do pecado. Por causa do pecado, Deus julgou novamente a terra. O homem estava comendo ervas, etc. Mas depois do dilúvio, era para o homem também comer os animais, mas os animais vão fugindo. Eu acredito que é muito provável que Noé utilizava os animais para construir a arca. Ele usou a força dos animais para construir a arca. Talvez até dinossauros, porque pelo calendário bíblico, Deus criou os animais e os homens ao mesmo tempo e viviam juntos assim. Ele provavelmente usava até talvez dinossauros bem grandes para construir a arca. Ele não precisava das máquinas que a gente tem hoje, ele tinha outros recursos, mas depois do dilúvio mudou. E daí a outra coisa, Gênesis 11, Deus julga de novo, Gênesis 11, versículos 7 a 9, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Aqui nós notamos que Deus, por causa do pecado do povo, Deus confundiu as línguas, ok? Então, nós vemos certas coisas de hoje, e as pessoas falam: por que há maldade no mundo? Por que há esses problemas no mundo? A tribulação, etc. E você pode responder simples assim: por causa do pecado. Por causa do pecado. O problema é a gente. Nós não devemos culpar a Deus. É o homem que decidiu comer o fruto da árvore proibida. É o homem que decidiu ser violento, etc., antes do dilúvio. É o homem que decidiu construir essa torre em rebelião contra Deus. E por causa dessas coisas, Deus julgou a terra, Deus julgou o homem. E até hoje sofremos por causa destas coisas. Na verdade, você vê as divisões na Torre de Babel, e até hoje nós notamos, tem xenofobia, tem racismo, tem conflitos entre culturas, pessoas que criticam as outras pessoas por causa da cor da pele, por causa do sotaque, por causa da língua, por causa da cultura. Existe tudo isso por causa dos problemas que o próprio homem criou. É problema do homem. E não é problema da pele, é problema do pecado mesmo. Mas então notamos isso, tudo isso tem a ver com a queda do homem, mas a parte principal é que Adão caiu no pecado no jardim e todo mundo morre por causa disso, e precisamos da salvação.